conferências sobre o tema desta investigação, que creio que estão a par, sobre manifestações da sexualidade nas artes e os efeitos e consequências de ordem estética, ética e política, da estimulação do erotismo, através do erotismo. Quero agradecer ao António Silva Pinto, que é sempre um braço direito incansável e incontornável, ao Adriano, que já fugiu porque terá a sua agenda, e à professora doutora Maria João Brilhante por ter aceitado este convite e vir dar o seu contributo preciosíssimo. Antes de avançar na passagem da palavra à professora, eu gostava só de falar um bocadinho sobre esta investigação. O ponto em que ela está neste momento, eu já consegui reabilitar a sexualidade mais para o fórum da fantasia e da representação mental, deslocando-a do ato sexual em si, do comportamento, e essa reabilitação também foi apoiada pelas conferências anteriores e, sobretudo, pelas questões da psicanálise do próprio Freud, através de cujos escritos eu cheguei a um conceito que é a catexis ou catexia, que é uma representação mental. Podemos avançar um bocadinho antes de ir atrás que é uma representação mental que surge, que funciona como símbolo, ou produz uma imagem, uma ideia, e no caso do Freud especificamente, é uma sublimação da libido, mas da fome, da concretização dessa viagem, digamos assim, sexual. E vou atrás ao diapositivo anterior, porque só queria também deixar aqui uma nota. Eu não sou do grego, portanto não tenho rigorosamente qualquer tipo de formação na língua grega, mas já que vamos falar sobre Aristóteles, eu quis pegar neste provérbio grego, que é o Tamegala Psari, Traia Tamikrak, e porque Aristóteles é definido como um pensador para quem a felicidade é o único objetivo do homem, e sendo que a ditadura é um regime que subordina os interesses de todos às ambições de um só. E nesse contexto, como estamos a falar sobre normas de conduta, representações, modos de representação do humano e representação do humano, que implica uma restrição, um espartilhamento de pulsões no sentido freudiano, do ethos e do thanatos, e da pulsão da agressividade, e a pulsão agressiva e sexual. Apesar de eu não dominar o grego, houve este prefixo que me causou alguma curiosidade, porque surgem duas expressões, dois conceitos, da catharsis, portanto a catarse, e da catexia, como representação. Portanto, que está associado a um estado que é transformado ou transformável. Portanto, o cath está associado ou à purga ou à representação que eu estou encaminhado para ler como um processo através do qual também se dá uma purga, ou seja, a própria representação acaba por dar por si, no processo da sua criação, não do acesso à representação, mas no processo da sua criação, acaba por ter também um efeito e uma consequência de purga. Mas esta parte ainda está bastante embrionária, mas gostava de lançar aqui na mesa a minha curiosidade, que foi despertada por este prefixo, porque o prefixo oposto surge muito associado ao desequilíbrio, e o que nos é mais comum é o path, de pathos, portanto, de paixão e de patologia. Neste sentido, uma vez que vamos falar de Aristóteles,
nesse grande filósofo, pensador e construtor da ideia do humano. Também, quando entraram, não sei se aperceberam, havia um tema musical a tocar que é do Wagner, que me ocorreu porque temos o Pedro Amaral, que durante muitos anos foi o diretor da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que tinha uma rubrica na Antena 2 sobre o erotismo na música, e o compositor que ele apresentava mais vezes como um exemplo era exatamente o Wagner. Portanto, todo este contexto, este contexto encenado foi um bocadinho direcionado por este regresso aos gregos, que acabam por estar muito atuais e serem pilares, mais uma vez, desta tentativa de aprofundar o conhecimento sobre o humano e dos modos de construção do humano a partir do próprio humano. Vou passar então a palavra à professora Maria João Brilhante, que é professora associada com a agregação e investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa, tendo como principais áreas de investigação a história do teatro e do espetáculo, a iconografia teatral, a genética teatral, literatura e cultura francesas, e tem como projetos a coordenação científica. Está integrada nos seguintes projetos: coordenação científica do projeto OPSIS, Base Iconográfica de Teatro em Portugal, coordenação do projeto Texto e Imagem, Perspectivas Críticas para a Investigação em Artes Cênicas, um projeto 210/2008, portanto é a referência do projeto, com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e a Universidade de São Paulo, finalizado. Para além desta ficha um bocado mais técnica, devo referir que uma pessoa incontornável nesta minha atividade de investigação, porque foi sempre muito perspicaz nos modos que eu deveria utilizar, não só na metodologia, mas nos temas, e é uma pessoa que acaba por perceber em que é que eu posso aplicar e como, o que de melhor tenho para poder trabalhar nesta área de investigação. E, portanto, é uma pessoa incontornável também no meu próprio percurso. Como o próprio tema proposto pela professora nos anuncia, vamos regressar a Aristóteles para pensar a representação das ações humanas na poesia dramática como invenção e forma de conhecimento. E isso é sempre estimulante, eu concordo. No entanto, interessa-nos também analisar essas ações representadas pelo poeta como realizações de modos de ser, ou ethos, que determina o comportamento humano em sociedade. Partiremos da poética do Aristóteles para compreendê-la no espaço mais vasto do pensamento sobre a felicidade e a sua realização, assim como para interrogar as implicações morais e políticas da própria representação. Muito obrigado, professora Maria João Brilhante, mais uma vez, e vamos então abrir o seu PowerPoint para podermos dar início à sua comunicação tão desejada. Obrigadíssimo. Antes de mais, quero agradecer o convite do Bruno, que já me tinha convidado para a primeira sessão, para o primeiro ciclo de conversas, mas não foi possível. E desta vez aqui estou para conversar talvez não exatamente sobre aquilo que estava anunciado, embora evidentemente seja em torno de Aristóteles e a partir da poética, mas relendo, e eu própria coloquei esse resumo, esse pequeno abstract no início desta conversa, mas, enfim, com algum receio de estar a criar as expectativas que não vão ser completamente realizadas.
porque provavelmente seria tema para um doutoramento ou para escrever durante largos anos em torno de todas estas questões da ordem moral e política, etc. Portanto, é de facto ambição a mais. Mas vou fazer um percurso, tendo por base um roteiro que alinhavei aqui através do PowerPoint, e apontar alguns aspectos com um objetivo muito simples, que consiste, na verdade, em responder a esta questão: como entender o lugar do teatro na experiência da felicidade. Portanto, também uma coisa absolutamente mirabolante, mas, enfim, peço-vos desculpa, devia estar num estado cataplético qualquer quando escrevi estas coisas. Mas na verdade, é apenas ceder à tentação de vir aqui apresentar algumas ideias e, sobretudo, de poder discutir depois convosco algumas das coisas que vou dizer. Organizaria esta intervenção em 4 partes, em 4 momentos. Portanto, a primeira tem a ver com esta questão, exatamente, o lugar do teatro na experiência da felicidade. Num segundo momento, fazer considerações muito breves, muito simples, acerca de uma questão que é muito complicada e que tem a ver com a ética e que, evidentemente, atravessa o pensamento ocidental e a história da humanidade. O que é isso de fazer escolhas e de existir como sujeito e como sujeito num coletivo, de acordo com determinados comportamentos virtuosos, e, portanto, como é que a ética reúne estas duas questões da felicidade, que os gregos chamavam eudaimonia, e virtude, a arete. Depois, num terceiro momento, entrar um pouco mais propriamente em Aristóteles e no teatro, teatro como representação de ações humanas e, portanto, inevitavelmente como manifestação de comportamentos. Vamos ver como é que Aristóteles responde a Platão, quer dizer, como é que, a partir de uma primeira incursão nesta questão da representação ou mimesis de ações humanas, como é que Platão se posiciona, e depois o que é que traz de Aristóteles, que conversa é que Aristóteles faz com o seu mestre Platão. E portanto, ficar, como eu dizia, ou passar para além daquilo que são os objetivos explicitados, quer na República de Platão, quer na Poética de Aristóteles, passar um pouco para além disso, sempre com a preocupação de compreender o que é que nesta representação de ações humanas, o que é que elas encerram, que podem ser importantes e interessantes para a nossa discussão sobre o lugar do teatro na experiência da felicidade. E, por fim, enfim, uma espécie de epílogo onde tentaremos, ou tentarei, enfim, convencer-vos de que, pelo menos a partir dos filósofos gregos, a questão da felicidade se coloca também do ponto de vista do conhecimento, ou talvez melhor, do reconhecimento. E, portanto, vamos falar, evidentemente, em todo o momento estaremos a falar de conhecimento, mas também, e, portanto, daquilo que faz do homem um homem do ponto de vista grego, que é dos gregos, que é a sua dimensão racional, mas também da questão da emoção e, portanto, do prazer e por aí fora. Bom, portanto, vamos ver se eu consigo dar conta do recado, seguindo, não trago nada escrito, como já viram, seguindo um pouco estes pontos, estas 4 partes. À pergunta, obviamente não vou começar por dar resposta a uma pergunta, mas a pergunta pode-nos conduzir através, ou pode-nos levar a 3 tipos de relação. E, portanto, a felicidade, se a queremos entender,
podemos encontrá-las associada ou gerada pelo encontro com a arte, porque é isso que nos interessa aqui, não é? Portanto, não vamos falar da felicidade como os gregos, sobretudo, falaram, ou seja, associada a determinados comportamentos virtuosos, mas também questões de ordem material e objetiva, como ser rico ou ser poderoso, por exemplo, mas, sobretudo, associada às questões da virtude e das virtudes, que, por exemplo, Aristóteles apresenta de uma maneira que se tornou paradigmática na sua Ética Nicômaco, e que é uma obra, enfim, que tem a particularidade de ser feita a partir das notas do seu próprio filho, enfim, seu aprendiz, e não é, portanto, não vou fazer isso, mas vou ver como é que nesta relação com a arte, no encontro com a arte, podemos pensar ou problematizar a questão da felicidade. E então, eu penso que podemos fazê-lo através da relação entre teatro e belo, ou arte e belo, mas vamos falar sobretudo do teatro e o belo, ou seja, o prazer estético, e aí, como verão, este fio condutor podemos encontrá-lo nas questões da composição, da poesis, não é? do fazer da poesia ou da obra de arte. Depois, a questão da relação entre o teatro e o conhecimento, portanto, um outro fio de que eu tinha já falado um pouco antes e que tem a ver com o prazer intelectual, ou seja, o prazer que decorre do conhecimento ou, sobretudo, do reconhecimento. Há um filósofo francês chamado Paul Ricoeur que dedica algum tempo, alguma atenção a pensar isto, bem melhor do que eu, justamente a propósito da poética de Aristóteles e da questão da mimese, e que propõe uma mimese em dois tempos, não é? Uma mimese que representa um conhecimento e uma representação primeira que dá origem a um reconhecimento, e que todos nós experienciamos, porque justamente representar ou imitar, se quisermos usar essa palavra, mas já vamos ver exatamente a distinção, mas representar significa apresentar o que está ausente, não é? Tornar presente o que está ausente, mas a questão é que essa apresentação do que está ausente é feita, é acompanhada de um conhecimento que é, num segundo momento, um reconhecimento, não é? Portanto, nós conhecemos o que somos capazes de reconhecer. E, portanto, este prazer intelectual é um prazer que nasce justamente desta dupla dimensão, ou deste duplo movimento que nos relaciona com a arte ou com o teatro. E um terceiro fio, uma terceira linha para discutir eventualmente esta questão da felicidade gerada pelo encontro com a arte, pode ser esta relação entre teatro e emoção, ou seja, o prazer afetivo, e que nós associamos, pensamos que está dissociado do prazer intelectual, ou seja, da questão do conhecimento, e provavelmente não está. A emoção, a separação entre emoção e razão é, enfim, uma forma de mostrarmos o predomínio da razão no pensamento ocidental, não é? Da razão e do pensamento lógico-matemático ao longo da cultura ocidental, justamente porque foi esse o caminho que começou logo a ser traçado pelos filósofos gregos. E, portanto, neste caso, a relação entre o teatro e a emoção faz-nos ou concede-nos um prazer que é um prazer afetivo, onde eu gostaria de incluir qualquer coisa de que o Bruno há pouco falou, embora não vá fazer nenhuma incursão pela psicanálise, mas que é justamente a questão da sublimação, não é? Portanto, do afeto
do prazer afetivo emergir de um ato de sublimação, que é de um ato de transposição, de transferência. E é essa transferência que é, em certa medida, responsável pelo prazer, por este prazer afetivo. Entrando então num segundo momento, enfim, procurando ir à procura daquilo que os gregos nos disseram sobre ética, porque a partir daí talvez consigamos não perder de vista a questão da felicidade e dessa felicidade que a arte nos propõe ou nos suscita. Podíamos, enfim, destacar estes dois termos, que são dois conceitos, não é? A eudaimonia, felicidade que advém daquilo que torna feliz, e como eu dizia há pouco, podem ser objetivações, não é? Portanto, podem ser realmente situações objetivas, como a riqueza, ou o poder, ou o conforto, por exemplo, não é? O conforto de propiciar-nos esse sentimento de felicidade, portanto, torna feliz ou que dá prazer, não é? Segundo Epicuro. Portanto, se fôssemos a esse filósofo que, enfim, que já foi deixado para trás há muito tempo, por essa dimensão de hedonismo, não é? Que estava associada à sua filosofia, mas podemos dizer, não é, que a felicidade é aquilo que nos torna feliz, advém do que nos torna feliz, e, portanto, a felicidade para os gregos não é o conceito de felicidade nasce das situações de felicidade. Portanto, não é um conceito que esteja separável, que seja possível separar das situações de ser feliz. O ser feliz é justamente aquilo que permite conceptualizar e permite pensar a felicidade. Portanto, não é ao contrário, enfim, como nós modernos tendemos a pensar, não é? Um sentimento subjetivo, enquanto que para os gregos não, é uma situação que ela sim dá corpo a uma ideia de felicidade. E depois o outro conceito, o tal conceito de arete, a virtude ou as virtudes, quer Sócrates através de Platão, quer Aristóteles vão procurar identificar, reconhecer essas virtudes como qualidades, não é? Qualidades do humano, e, portanto, logo aí, se quiséssemos levar um bocadinho mais longe esta nossa conversa, teríamos que ir espiolhar bem o que é que os gregos entendem por humano, mas vamos deixar isso para outro momento. E, portanto, as virtudes como qualidades do humano são aquilo que os gregos designam por esta palavra, conceito de arete, e que aqui pus entre parênteses algumas dessas qualidades: a sabedoria, a justiça, a coragem, a moderação, como sendo as principais, embora haja diferenças interessantes relativamente a esta tentativa de definição do ethos, não é? Do caráter, da qualidade de cada ser, nestes três filósofos. E na verdade, para Sócrates, aquilo que um viver bem, um viver feliz e um viver de acordo com as virtudes é um viver que depende, que advém da própria capacidade, da própria ação de raciocínio e de escolha do humano. E, portanto, o Sócrates é muito exigente, não é? Coloca no humano a capacidade de decisão e a capacidade de, através do raciocínio, não é? Que ele privilegiava, encontrar a decisão certa, não é? Do the right thing, fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa é, evidentemente, ser bom
cidadão, bom, mas sobretudo um homem bom, e um homem bom é inevitavelmente um homem feliz. Portanto, esta cadeia surge desta maneira apresentada em Sócrates, através de Platão, como sabemos, visto que Sócrates não deixou nada escrito. Platão é que, nas suas obras, procurou fazer de Sócrates o protagonista de um pensamento, do filosofar. E, embora, evidentemente, o próprio pensamento de Sócrates por Platão venha a ser modificado de texto para texto, e à medida que Platão, ele próprio, se torna um mestre, não é, na academia. E para Platão há uma dimensão acrescentada a esta questão do fazer a coisa certa, da ação certa, da ação correta, daquela que manifesta as virtudes, as qualidades humanas. Há uma outra dimensão, que é a dimensão cívica, e isso é muitíssimo importante, e, portanto, isto vai andar não só nos textos de Platão, mas, evidentemente, não pode deixar de ser uma base constitutiva do pensamento ocidental. Portanto, a ideia de que um bom cidadão é aquele que faz as coisas certas e, portanto, de acordo com um conjunto de qualidades atribuíveis ao humano, vai ganhar uma outra dimensão no momento em que esse humano se torna um cidadão, não é? Se torna responsável pela polis. E, portanto, é isso que Platão traz. Aristóteles vai introduzir sem, obviamente, abdicar de nenhuma destas características do ethos, não é? Do caráter do humano, vai acrescentar uma questão que é do equilíbrio, quer dizer, que está, por exemplo, nessa qualidade que eu designei ali por moderação. É que, como o homem, através da razão, através do raciocínio, pode ser capaz de escolher como fazer o bem, ou como ser um bom cidadão, o seu exercício, primeiro, para além de, obviamente, pensar, raciocinar, tomar decisões acertadas, é o de se moderar, quer dizer, é o de encontrar o equilíbrio, encontrar o justo equilíbrio. Portanto, não há qualidades. As qualidades são estas, por exemplo, sabedoria ou justiça, que é extremamente importante para qualquer deles, não é? Qualquer destes filósofos, mas não é só a justiça, é o grau de justiça, é até que ponto é que a justiça não é uma justiça que pode, por exemplo, levar à violência ou à ditadura, por aí fora, não é? É um exercício de violência sobre o outro. E, portanto, a questão da moderação é muito importante e para Aristóteles, sem que ele, evidentemente, abdique das outras duas. É sempre no contexto da cidade, no contexto da cidadania, que eles falam, que qualquer um deles fala de ética, e que fala, evidentemente, de uma das componentes da ética, que é o comportamento acertado, de acordo com qualidades humanas e atribuíveis ao humano, e através disso o chegar à felicidade, não é? Portanto, a felicidade é aquilo que resulta de um equilíbrio do uso da razão e do empenhamento, digamos assim, ativo do cidadão para o bem comum. Portanto, uma boa vida é uma vida que se mostra virtuosa, quer dizer, é uma vida que se revela como virtuosa, porque voltando àquilo que eu dizia há pouco, que não é muito simples de entender, às vezes, a felicidade não é, como é que eu ia te explicar isto? Uma vida boa, que alguém tenha uma vida boa e, portanto, seja feliz, é que faz reconhecer o que é a felicidade. Estão a ver? Portanto, a felicidade não pré-existe como uma essência, ela só se manifesta, ela só é reconhecível através da vida boa. E da vida boa, que é uma vida que se mostra virtuosa, que se mostra mesmo, não é? Que se exibe, que se realiza, que se concretiza como virtuosa. Pronto, portanto, isto é são alguns elementos que nós talvez consigamos encontrar depois
num texto como a Poética de Aristóteles, que à primeira vista é um manual de composição das tragédias. É assim que nós a lemos, não é? Em certa medida, de um modo um bocadinho instrumental. Mas precisamos, se calhar, de saber um bocadinho mais para compreender, por exemplo, questões que se relacionam com os caracteres, não é? Com as personagens, com aqueles que agem na tragédia. E provavelmente tem alguma coisa a ver com isto. Apenas uma chamada de atenção para estas definições quase da Wikipédia, a diferença entre ética e moral, não é? Para os gregos não havia a questão da moral, não se colocava, não é? Não era nada que eles pudessem conceber. Portanto, a ética, sim. Portanto, o ethos, que é a palavra grega, como modo de ser, portanto, modo de ser, revelar-se como um homem bom, como um homem justo, como um homem equilibrado, moderado, etc., segundo todas as qualidades que eles identificaram, não é? E que diziam respeito, obviamente, à cultura grega daquele tempo. E morales, que é uma palavra latina, portanto, que não existe em grego e que tem a ver com os costumes. Portanto, certas regras de comportamento, muito claras e definidas. Portanto, são coisas diferentes. Portanto, a ética está associada, como eu escrevi aqui, ao estudo fundamentado dos valores morais. Portanto, a ética estuda os valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, não é? Enquanto que a moral constitui o conjunto dos costumes, das regras, dos tabus, das convenções, etc., estabelecidas por cada sociedade. Portanto, a ética quer estudar as qualidades do humano, os valores que se manifestam nos comportamentos humanos, enquanto que a moral é, na verdade, o conjunto dos costumes e regras, etc. E, portanto, como eu escrevi, eles não se interessaram pela moralidade dos comportamentos, mas pela natureza da boa vida dos homens. Eles queriam perceber, queriam, enfim, entender e explicar o que é que fazia da vida dos homens uma vida boa ou uma vida má, uma vida feliz ou não feliz. E, portanto, mais uma vez, sem que estejamos a colocar como é dizer, a antagonizar qualquer um destes filósofos e do seu pensamento, para Sócrates a virtude só é reconhecível pela razão, quer dizer, um ato, comportamentos virtuosos são comportamentos que são determinados pela razão, como eu dizia há pouco, quer dizer que o indivíduo em cada momento é responsável pelas suas decisões, e isso não desaparece, nós vamos ver isso na tragédia, não é? Nos tragediógrafos. Para o Platão, é necessário que a natureza virtuosa esteja associada a um consenso cívico, portanto, aí intervém a polis, intervém a cidade, intervém todos os habitantes da cidade, e por isso é que Platão vai precisar de explicar que cidade é esta, uma cidade onde isto acontece, não são as cidades que ele conhece, mas aquela que ele vai idealizar, portanto, onde há um consenso cívico a partir da natureza virtuosa. E portanto, quer dizer que a cidade reconhece o que é naturalmente virtuoso, o que é que faz parte da natureza virtuosa do homem. E, aliás, o Platão vai, na República, justamente quando está a falar do poeta, não é? E o seu desagrado relativamente à poesia e àquilo que os poetas escrevem e ao modo como escrevem. A sua poesia, no tempo dele, já é escrita, embora ele se refira muito ao Homero, mas ele vai dar alguns exemplos justamente de como a mimese, a imitação, a representação das ações humanas pode ser admitida na cidade ideal, na cidade bem governada, pelo bem, pelo belo e pelo justo. Nessa cidade é admitida a imitação das ações humanas
se elas corresponderem àquilo que foram as que nos jovens foram as qualidades que foram incutidas nos jovens. E, portanto, se os poetas quiserem imitar, então têm que imitar justamente aquilo que fez parte da educação dos jovens e que é admissível por ser considerado, por consenso cívico, as qualidades que devem presidir enfim, aos comportamentos desses jovens e, em particular, daqueles que mais interessa ao Platão, que são os guardiões, não é, da cidade, são aqueles que vão ter as responsabilidades de governar a cidade. E em relação a Aristóteles, encontramos a questão da experiência, portanto, introduz a experiência, introduz aquilo que vai sendo adquirido pela experiência e que tem um peso importante nas boas decisões que são tomadas. Portanto, como eu dizia, sem deixar de lado a importância e a centralidade da razão e de agir de acordo com a razão, com o que a razão dita, Aristóteles vai incluir a questão da experiência, portanto, daquilo que os homens aprendem, aquilo que eles conhecem através da sua experiência. E coloquei aqui uma citação de um senhor que estudou estas coisas e que me parece sintetizar e chamar a atenção justamente para esta questão do uso da razão, não é? Não sei se, não preciso traduzir, acho que todos conseguem ler. The good that is supposed to come of right action is not of a material kind, although it will include the right use of material goods. Rather is the living of a successful life, não é? Portanto, é a vida, é o viver de uma vida bem-sucedida, of which right action is the chief or only, pergunta ele, ingredient, não é? Portanto, a ação correta, a ação certa é o principal ingrediente dessa vida bem vivida, dessa vida vivida de acordo com as virtudes. Based on the use of reason. E, portanto, eu sublinhei isto porque me parece que, enfim, que sintetiza um pouco a ideia que eu tenho que vim a desenvolver até agora. Portanto, para os gregos, a razão e o uso da razão é fundamental. E, no entanto, agora, quando começarmos a falar um bocadinho da tragédia e do poema dramático, vemos como alguma coisa de mais complexo parece acontecer e o Aristóteles quer dar conta disso, não é? Dar-nos transmitir ou fixar isso. Então, neste terceiro ponto, entramos, de facto, em Aristóteles e na sua resposta a Platão, portanto, o teatro como representação de ações humanas e manifestação de comportamentos. E queria começar por sintetizar algumas coisas a propósito de Platão, para percebermos um pouco melhor depois como é que Aristóteles responde, na verdade, ao seu mestre Platão. Platão, a República é uma obra que obviamente não está centrada, nem é seu objetivo falar de poesia qualquer que ela seja, épica ou dramática. É, na verdade, um tratado de como bem governar, não é? É um tratado de boa governação de uma cidade que se transforma assim rapidamente numa cidade ideal, que o Platão, inclusivamente, quis tentar concretizar, mas não conseguiu vender a sua ideia a nenhum tirano e, portanto, ficou no papel para nós, para nos inspirar. Portanto, a poesia não é a sua questão, não é? A questão dele é essa, uma cidade governada para uma determinada finalidade, o que é bom, o que é belo e o que é justo. Portanto, são os três princípios sobre que deve assentar essa boa governação. Mas há uma questão que é muito importante para ele, que é justamente aquela de que eu falava há pouco, a educação dos guardiões e a constituição de um rei, de um governante que seja um filósofo, que tenha as qualidades do filósofo.
e, portanto, que esteja muito para lá enfim, do arranjo das circunstâncias ou da resolução dos problemas da guerra, portanto, de um governante que seja capaz de pensar, não é? Que seja capaz de produzir a partir da realidade abstrações universais que são aproximações a ideias, portanto a um mundo das formas, a um mundo inteligível que é inacessível se não for através da razão, ou seja, do filosofar e do ato de raciocinar, do ato de pensar, que não seja acessível através disso. E, portanto, com o risco de qualquer outro rei estar totalmente enredado ou dominado pelo mundo sensível, pelo mundo das sensações, das emoções, das experiências sensíveis. E, portanto, percebemos que subjacente a esta ideia de cidade ideal está uma teoria das formas, ou uma teoria das ideias, também é assim chamada, que é a base do pensamento platónico, não é? Portanto, existe uma ideia e existem aparências dessa ideia. E é nisso portanto, é com base nisto que Platão estabelece a diferença entre o poeta e o filósofo. Portanto, o poeta vai aparecer, por um lado, porque está inevitavelmente associada à educação, porque a educação grega é feita ainda no tempo de Platão através de narrativas épicas, histórias, sobretudo as epopeias de Homero. Portanto, são essas as histórias dos heróis e dos deuses que educam os jovens, para além, evidentemente, das duas disciplinas maiores da educação dos jovens, que eram a música e a ginástica. E portanto, o poeta tem uma importância enorme. Portanto, Platão toma consciência de que para essa cidade e para a formação dos tais guardiões, dos tais responsáveis pela governação, o que o poeta faz e o que ele diz é extremamente importante. E coloca-o imediatamente num campo completamente diferente, antagónico mesmo do filósofo. Porquê? Porque o poeta representa aparências através da imitação. A imitação é vista por Platão como a invenção de mentiras. Nada daquilo que Homero escreve, coitado do Homero, não é? Mas nada do que o Homero escreveu nas suas epopeias corresponde nem ao seu próprio conhecimento daquilo que está a narrar, nem sequer à ideia das coisas de que ele fala, nomeadamente quando se refere aos heróis que coloca, e agora cá está a questão do ethos, não é? Das qualidades e das virtudes, que coloca heróis, deuses, a praticarem ações que são absolutamente incongruentes e inadmissíveis para se na posse da razão o poeta pensasse exatamente que não eram compatíveis com aquilo que são os deuses e os heróis. E depois as questões do bem e do justo vêm permanentemente reforçar esta ideia de que o poeta não conhece, na verdade, essa dimensão da ideia que explica todas as coisas do mundo, não é? Criada por Deus, única e permanente, e de que se fazem as aparências, de que se constituem as aparências, e ele dá o exemplo da mesa, etc., ou seja, as tais formas, não é? As formas, aquilo que entra dentro das formas. Eu às vezes brinco quando estou a explicar isto e digo é como um bolo, não é? Portanto, a forma é onde nós colocamos a massa para termos um bolo. O bolo é a aparência da forma, não é? Da forma. E, portanto, é um pouco esta a incompatibilidade que ele reconhece entre o poeta, a educação dos jovens
e a governação de uma cidade, a partir de virtudes e de ideias, não é? De ideias únicas para cada coisa. Portanto, representar aparências pela imitação ou, no caso do filósofo, procurar a ideia-forma que a alma conserva pelo exercício da razão. Procurar pelo exercício da razão essa ideia-forma una e única que a alma conserva. E toda a gente está imediatamente, não é? Vocês estão já a pensar na alegoria da caverna, que foi a maneira, não é? Foi a alegoria, a metáfora, digamos assim, através da qual o Platão tentou explicar isto. E, portanto, ele escreve na República: se imitarem, portanto, era aquilo que eu dizia há pouco, se os poetas imitarem, que imitem, se os poetas ou os guardiões, os jovens, qualquer indivíduo, qualquer humano, se imitarem, que imitem o que lhes convém desde a infância. Portanto, que imitem, ou seja, que tornem, e, portanto, a complexidade da palavra imitação e da palavra mimesis é muito grande, não é? Como estão a ver, porque o que se está a dizer é que imitar é mentir, mas Platão acrescenta, na verdade está a dar a palavra a Sócrates, não é? Já sabem isso. Portanto, acrescenta, mas se imitarem, que imitem as virtudes que desde a infância lhes são inculcadas. A coragem, a sensatez, a pureza, a liberdade e todas as qualidades dessa espécie. Então, podem imitar. Quer dizer que imitar essas qualidades que lhes são naturais, desde a infância, é possível porque imitar quer dizer mostrar. Voltamos à questão estão a ver, do comportamento. Porque a felicidade é aquilo que decorre dos meus atos. Ser um cidadão bom decorre dos meus atos e não de uma ideia que possa existir prévia. Portanto, imitar sim, porque eu intrinsecamente tenho, na minha natureza, porque eu fui criado e educado para ser corajoso, sensato, puro e livre porque tenho o domínio da razão, não é? E, portanto, se essas são as minhas qualidades, então, posso imitar, mas imitar estas qualidades, tornando-as evidentes e, portanto, tornando-as universais. Isto importa para Aristóteles, como é evidente, porque é justamente essa dimensão universal daquilo que parece circunstancial, que parece, quando lemos uma tragédia, quando devemos uma tragédia representar, parece-nos uma ação circunstancial que diz respeito ao Édipo, à Eletra. Na verdade, não é disso que se trata. O que se trata é de uma representação de alguma coisa que é universal, não é? Que tem que transcende cujo ato faz aparecer, cujo ato permite que se emerja e se torne visível. Mas a baixeza não devem praticá-la nem ser capazes de a imitar nem nenhum dos outros vícios, a fim de que, partindo da imitação, passem ao gozo da realidade. E reparem, aparece a palavra gozo e realidade. Mas a realidade aqui é a realia, não é? São as coisas, são as ideias. É tudo ao contrário, é um bocadinho complicado. Portanto, a realia corresponde ao mundo inteligível, ao mundo das tais ideias-formas, e gozar essas ideias-formas é aquilo que nós devemos praticar, que devemos fazer. E é isso que faz o filósofo, permanentemente. É afastar-se daquilo que são as manifestações circunstanciais, sensoriais, emocionais, e procurar chegar ao mundo das reminiscências, ao mundo em que ele encontra a memória das ideias e, portanto, que são essa realidade. E só é essa que traz o gozo, é essa que traz o prazer e, portanto, é um prazer que advém de um exercício, de um trabalho. Estão a ver? Não é um gozo que advenha das sensações imediatas que ele associa a vícios e baixeza. Portanto, é um gozo que advém de um trabalho, de um processo. Não é? Isto é importante para Platão, mas para qualquer dos filósofos gregos. Bom, Aristóteles responde a Platão porque Platão
vai, para além daquilo que eu estive a dizer, vai apresentar a mimese como a produção de mentiras que são tanto mais graves quanto mais abdicam da mediação do rapsodo, do narrador. Quer dizer, se Homero, para Platão, se Homero tivesse narrado as histórias dos deuses e dos heróis sem lhes dar a palavra, sem criá-los como personagens, portanto, sem fazer de conta que está a falar em nome deles ou criando um ser outro dentro do seu ser único, e portanto isto para Platão é absolutamente inconcebível, visto que cada um de nós é único, é a concretização de uma ideia, da tal ideia, não é? Da tal forma. E portanto, se Homero se põe a falar como Aquiles ou como um deus e a gemer porque está cheio de medo ou outra coisa qualquer, evidentemente que ele está a criar, a sugerir que é possível ser ele e outro. Esse é o problema do ator, não é? Por isso os atores vão aparecer também bastante mal representados, coitados, porque justamente é o que eles fazem, não é? É fazerem de conta que são outros e ainda por cima, muitas vezes, cedendo ao gosto dos espectadores e tendo comportamentos que são indignos, ou pelo menos representando ações que justamente não são, não constituem as virtudes que deve seguir um cidadão. E, portanto, Aristóteles percebe que o problema, ou a questão fundamental colocada por Platão, ou uma das questões colocadas por Platão, que não permite não permite desenvolver a ideia que ele tem de que, de facto, a tragédia esta é a ideia de Aristóteles, não é? É o que ele quer finalmente dizer, de que a tragédia deve ser colocada ao mesmo nível da filosofia. E, portanto, como eu escrevi aqui, é mais importante que a história, porque a história é um conjunto de factos circunstanciais, são as histórias dos homens, enquanto que a filosofia são as ideias que presidem à vida dos homens, aos comportamentos humanos, e, portanto, são as grandes questões da humanidade. E, portanto, a tragédia é como a filosofia. E é isso que o Aristóteles quer dizer com a poética. Mas para que ela seja como a filosofia, para que ela chegue ao nível da filosofia, do ponto de vista da representação universal de determinados valores e ao ponto de sua finalidade última ser conseguida, então a tragédia é preciso explicar um bocadinho qual é o papel da mimese. E, portanto, o que o Aristóteles começa por dizer logo nas primeiras linhas da poética, vocês bem se lembram, é que imitar é próprio do homem e que é através da imitação que se conhece, não é? Que se aprende. Portanto, isto introduz duas coisas, uma que tem a ver, que é uma questão antropológica, ou seja, o homem é imitativo, mas vamos ver em que sentido, porque ele também explica o que é isso da mimese, e, portanto, vai-se distinguir, vai destacar a sua proposta de Platão, que só vê na imitação cópia degradada da ideia, não é? Portanto, ele diz que está a 3 pontos da ideia criada por Deus. Portanto, é uma cópia degradada, e aquilo que Aristóteles vai tentar mostrar é que, através do trabalho do poeta, a imitação, a mimese, não é uma cópia. Primeiro, é alguma coisa absolutamente intrínseca ao homem, da natureza do homem, enfim, de qualquer pessoa, e, por outro lado, que é fonte de conhecimento, quer dizer, que produz conhecimento. E, portanto, em torno destas questões, desta questão do conhecimento
e da natureza humana imitativa, que depois o que é que acontece? É preciso construir um conjunto de... é preciso explicar o que é imitar, o que é a mimese, o que é criar, construir um poema trágico. Não é um poema, a poesia dramática, mas a tragédia, visto que não sabemos o que é que Aristóteles queria dizer-nos sobre a comédia. Mas, independentemente enfim, nós não sabemos, mas percebemos que alguma coisa que o princípio da discussão, não é? O princípio da discussão que ele está a ter com o seu mestre Platão não seria diferente em relação à comédia. O que é diferente na comédia é que a mimese vai produzir outros efeitos, porque obviamente não vai produzir terror e piedade, e que vai mostrar, não é? Vai representar comportamentos humanos que não são virtuosos, não é? Que são justamente os vícios, mas a questão do conhecimento mantém-se, não é? E não é por acaso que mais tarde Horácio vai falar não é? Vai construir aquela frase que a gente cita de cor e salteado: a comédia castiga os erros humanos, não é? Os costumes humanos, não é? E portanto é porque justamente nesta apropriação e revisão há uma ideia que vem inevitavelmente de Aristóteles, só que não chegou até nós. Mas o princípio fundamental está nestas linhas iniciais. E aquilo que serviu para a literatura, para o estudo do teatro, para o estudo da tragédia, é apenas uma parte, não é? Na poética é apenas uma parte daquilo que me parece que está na poética e que tem uma outra dimensão, que é não apenas mostrar como a tragédia e a filosofia são diferentes, mas porque uma é imitativa e a outra não é, mas envolvem na mesma medida um trabalho de transformação no sentido do universal, quer dizer, de sair daquilo que Platão considerava rasteiro, preso às aparências e, portanto, muito longe do que caracteriza realmente o humano e o pensamento humano, para tirar daí, para fazer da tragédia e do poema trágico alguma coisa que vale por si, no sentido do conhecimento universal e de um trabalho para fazer passar a um outro plano, não é? E por isso é que eu usei a palavra sublimação lá atrás. E, portanto, qual é o princípio, ou a primeira contradição relativamente a Platão? É esta ideia, não é? De que a mimesis, pergunto eu, é uma cópia ou é uma invenção? Porquê? Porque aquilo que Aristóteles diz é que o homem não copia, o homem nunca copia, o homem cria. E, portanto, é próprio do homem isto de criar. Então, a mimese não é uma cópia, como era para Platão. Desculpem, mas havia para aí um pouco qualquer. Mas é criar algo a partir do que existe, mas está ausente, como eu escrevo, para lhe acrescentar algo. E esse algo, pergunto eu, em jeito de pergunta, é uma dimensão universal. Portanto, é fazer sair do circunstancial e passar ao universal. Portanto, quando nós assistimos a uma tragédia, não estamos a assistir às aventuras, às ações de Édipo, estamos a assistir a um dilema, a um debate, não é? Que põe em causa uma decisão errada, não é? Que põe em evidência uma decisão errada. E, portanto, o que é que acontece a cada um de nós se tomarmos uma decisão errada? É essa a discussão. E não propriamente, ou seja, as ações de Édipo, aquilo que é a trama, o mythos, diria o Aristóteles, isso o mythos, a trama, é constituída pelas ações da personagem, que são ações
completamente alinhadas, digamos assim, ou que refletem, como eu dizia antes, refletem qualidades, virtudes daquela, o ethos daquela personagem. Mas o que é verdadeiramente importante é que existe essa ação que constitui o conjunto das situações, portanto, a trama e as ações da personagem, diz o Aristóteles, embora para nós seja muito difícil ler ou assistir uma representação através desse ponto de vista, mas as ações da personagem, do caráter, não são realmente aquilo que faz, que faz a mimese, que constitui a mimese. E para nós não é? E por isso valorizamos as personagens e o que elas pensam, e a personagem foi uma categoria do dramático, foi evoluindo no sentido de uma psicologização, não é? De lhe atribuirmos psicologia. Mas para os gregos não, ou para Aristóteles não. Portanto, a tragédia é mais importante do que a história, já tinha referido. O que faz o poeta ou o pintor, e eu pergunto o que é que faz o poeta ou o pintor com coisas desagradáveis que existem na realidade, porque é o exemplo que Aristóteles dá. Diz, nós vemos uma coisa horrível e repugna-nos, se for pintada por um pintor, não nos repugna. Porquê? Temos até prazer, diz ele. Portanto, e tudo gira em volta desta questão, e é isso, é daí que eu penso que nós podemos sair dos preceitos, não é? Do conjunto de preceitos para compor uma tragédia perfeita, para entrar numa discussão que é muitíssimo mais vasta ou mais complexa e que diz respeito ao trabalho do artista, do poeta ou do pintor, no sentido de produzir um determinado efeito que nos transforma em seres felizes, não é? Dão-nos prazer, as 3 ordens de prazer de que há pouco eu falava, e finalmente nos tornam felizes porque nos completam, digamos assim, completam com as ideias e com essa dimensão paradigmática, universal, e eu às vezes até ouso dizer exemplar, não é? da tragédia. Portanto, conjunto de regras de composição do poema dramático, isto é, por outras palavras, o que diz Aristóteles, entendido como mimesis de uma ação. Portanto, essa ação, essa praxis, não é? Que vai ser concretizada através das ações e das palavras da personagem. E são as palavras e as ações da personagem que transmitem o seu ethos, a sua qualidade, não é? A sua qualidade humana. E, acrescenta Aristóteles, a finalidade é essa purificação das emoções e do terror e da piedade. Portanto, a questão fundamental aqui é o homem não copia, o homem cria, o poeta é aquele que cria e, ao criar, representando, através da representação, da mimesis, vai permitir-nos ou vai conduzir-nos até uma outra dimensão. E, portanto, o que ele faz é, como é que se diria em português, para não usar purificar, é tornar complexo e afinar, não é? Tornar afinado, apurado aquilo que nós podemos ver na realidade, mas que não está sujeito ao seu trabalho. Portanto, quando ele trabalha, ele faz esse apuro, não é? Essa composição. Vamos lá, daqui a pouco estão fartos de me ouvir. Então, portanto, cá está, não é? As personagens são ethos, ou seja, são a manifestação do comportamento humano através da mimesis que dá origem ou que se concretiza numa trama, num enredo. E o que é também importante nesta questão do ethos é, como eu dizia, é que é mais importante o erro e a qualidade das personagens, não é? O erro como o erro de decisão que manifesta justamente a personagem e o seu ethos, a sua qualidade, mas evidentemente que, por muito que o Aristóteles quisesse, porque ele queria reduzir, ele considerava que o mais importante era justamente a praxis e o mythos,
a ação e aquilo que o poeta faz dessa ação, através da trama, do enredo, e, portanto, desvalorizava a questão da personagem, que nós passámos a valorizar, sobretudo a partir da época moderna, a partir do Renascimento, mas finalmente não existe, esse ethos não se manifesta senão através daquilo que as personagens fazem e dizem, não é? Dentro da trama, dentro do mythos. Portanto, as emoções surgem da trama e não das ações das personagens. Isto para o Aristóteles é extremamente importante, não é? Porque precisamente se nós se ele colocasse em primeiro plano as ações das personagens, o que estaria a fazer não era a tragédia, não era uma tragédia, era provavelmente história, era a contar história. Aliás, ele diz que a mimese também existe na narrativa histórica, e dá o exemplo dos primeiros historiadores, não é? Mas não é isso, a tragédia tem que ser outra coisa, para ser, de facto, capaz de transformar o sujeito, o espectador, tem que ser outra coisa, porque tem que permitir deslocar do que é circunstancial, do que são as ações das personagens, que podem ser para nós muito fascinantes, mas que só importam enquanto manifestação das emoções e manifestação desse ethos da personagem, portanto, dessa qualidade que a personagem transporta. E por isso, como o Aristóteles diz, as personagens são homens superiores, não é? São heróis, mas são comuns. Portanto, é essa dupla qualidade ou caracterização que nos permite viver as emoções que são produzidas pela ação, ou seja, pela trama. O que vai acontecendo é que vai provocando emoções, e o Aristóteles diz-nos quais são as emoções: o terror e a piedade, ou o terror e a compaixão. E, portanto, é isso que é essa ação que nos faz realmente considerar como reconhecer, voltamos à questão do reconhecimento, reconhecer o erro, aquele erro terrível, um erro de decisão que foi tomado por uma personagem, por uma figura, mas evidentemente deliberadamente, e portanto é daí que vai surgir justamente as emoções produzidas pela tragédia. Portanto, cá está perto da filosofia por ser um modo de reconhecer e de transformar. Não sei o que é que eu tinha, pus ali um N, não sei porquê. Não é? Portanto, a tragédia permite-nos reconhecer, conhecer e reconhecer, naquele duplo movimento que eu falava inicialmente, e transformar. Transformar a mimesis de uma ação configurada numa trama, num enredo, mostrando o erro de decisão dos humanos por ignorância. Não é? E isso é que faz elevar a uma dimensão universal aquilo que não é da ordem do singular, não é da ordem de uma situação circunstancial. E, portanto, só assim é que nós conhecemos. Conhecemos porque somos capazes de extrair essa dimensão universal que, na verdade, está já na composição do poeta. Todo o trabalho do poeta é nesse sentido. É criar essa dimensão, essa outra dimensão, para que nós possamos reconhecê-la e, através disso, atingirmos um conhecimento pleno do que é o homem, do que são as qualidades humanas e do que deve ser o bom comportamento. E por isso é que me parece que é interessante ler a tragédia e, portanto, as palavras de Aristóteles acerca da tragédia à luz da questão da ética. A finalidade da tragédia, estou a acabar, é a purificação por meio da emoção de terror e piedade, não é? Pronto, e agora chegamos àquilo que o Bruno mais gosta, não é? É a purificação, e agora eu pergunto, é a purificação por meio da emoção do terror e da piedade, da emoção de terror e da piedade, ou é a purificação da própria emoção de terror e piedade? Portanto, essa é a discussão que acho que continua permanentemente em quem lê e discute a poética. Portanto, a catarsis conduz a um homem espectador melhor, virtuoso,
como um remédio, porque é um remédio, a catarsis é um remédio, é um fármacon, como o próprio Aristóteles escreveu noutra obra, na Política, numa obra chamada Política, ou a catarsis produz uma sublimação das emoções porque dá ao espectador a possibilidade de ver, reconhecer uma realidade purificada. Eu pus purificada entre aspas para ligar à catarsis, não é? À significação de catarsis, purificação ou purgação. Portanto, duas hipóteses temos. Ou a catarsis, essa purificação, conduz o espectador a um ser melhor, a ser um homem bom, virtuoso, porque é um remédio, não é? Funciona como um remédio, ou a catarsis permite uma sublimação das emoções, porque a composição da tragédia, e em particular essa característica da tragédia, que é a purificação do terror e da piedade, dá a possibilidade de ver uma realidade purificada, quer dizer, aquilo que o espectador vê e que é terror e piedade, porque ao mesmo tempo que ele vive essa emoção, ele sente terror e piedade, mas o terror e piedade está criado, ele sente porque ele está na composição. E quem é que compôs o terror e a piedade, quem é que criou o terror e a piedade nas palavras e nas ações, foi o poeta, não é? E, portanto, é ele que possibilita, esse é o trabalho do poeta que possibilita essa sublimação, portanto, essa possibilidade de sublimar, portanto, de transferir para um outro plano, que é o que a palavra sublimar quer dizer, as emoções. E, em jeito de epílogo mais que provisório e muito incompleto, o que é que podemos dizer do prazer sentido através das emoções provocadas pela mimese, não é? Porque falámos, reparem, tudo parece estar, falamos de emoções, mas Aristóteles vai sempre, o que lhe interessa é recuperar as emoções para o plano da razão, não é? O que lhe interessa é que essa sublimação seja um trabalho, seja um processo racional. Não é? Não lhe interessa nada que se fique no caos e na perturbação. As emoções são vividas, mas o homem tem essa capacidade, que ainda por cima lhe é propiciada pelo poeta e pelo trabalho do poeta, tem essa possibilidade de sublimar, ou seja, de tratar através da razão, de filtrar pela razão essas emoções. Mas então, e o prazer que sentimos através das emoções provocadas pela mimesis, portanto, pela imitação? Então, a criação do poeta não pode ser uma cópia, voltamos ao mesmo, não é? Porque essa arte de compor a tragédia não pode ser uma cópia. A mimese não é uma cópia. O terror e a piedade são percebidos racional e emotivamente, sempre, nos dois planos, sem separação. São percebidos como tal, porque resultam da atividade mimética. Portanto, aqui é apenas voltar a dizer aquilo que eu disse há minutos antes. É o trabalho da atividade mimética, a atividade da representação enquanto criação, enquanto composição e enquanto apuro. A palavra que mais me satisfaz nisto é apuro. É apurar, não é? Fazer, tornar mais puro, limpo das circunstancialidades, limpo daquilo que é a ganga das ações pontuais. Fazer com que aquilo que vemos sobre o palco, as ações das personagens, dos heróis, sejam de um total apuro, de uma limpeza total, porque ganharam uma dimensão universal. E isso é feito através da atividade mimética, do trabalho da representação. E, portanto, lá voltamos, o Aristóteles contra o Platão. A mimese não é aquilo que ele diz, uma cópia de coisas horríveis, mentiras, etc. Não, a mimese é um trabalho que transforma, e que transforma no sentido de possibilitar uma transformação do próprio espectador. Portanto, a dimensão ética da tragédia está advém do trabalho do poeta, e, portanto, o trabalho do poeta tem que ser reconhecido como tão importante como o do filósofo, porque ele faz um processo quase idêntico, não é? Enfim, com as diferenças que
que advém de não ser, do filósofo não representar, não é? Não trabalha com representações, não cria representações, que é aquilo que faz o poeta. Portanto, torna esses valores, essas emoções, paradigmáticas, exemplares, ponho eu a hipótese, e por isso universais. O sofrimento pode então ser mudado em prazer, porque a purificação reside na transformação estética praticada sobre as emoções. Portanto, vamos usar a palavra estética com muito cuidado, como é evidente, mas, enfim, para registar o que pode ser o tipo de trabalho de representação feito pelo poeta. Portanto, essa purificação reside nessa transformação, nesse trabalho do poeta que pratica esse trabalho sobre as emoções. E pronto. E muito obrigada. E desculpem um bocadinho atabalhoar. Maravilhoso, muito obrigado. Peço desculpa por tirar isto. Muito obrigado e, como sempre, são umas coisas para se conversar, para vocês acrescentarem as vossas leituras, experiências. Torna mais vivo e sempre vivo este revisitar Aristóteles consigo, porque a Maria João Brilhante torna transversal a vários campos do conhecimento, o que é sempre maravilhoso. Eu gostava só aqui de partilhar que, conforme ia prosseguir na sua exposição, eu encontro aqui depois a razão, ou as razões pelas quais pensadores como o Kierkegaard, quando se debruça sobre o temor e o tremor, não é, que ele transforma, também nesse sentido da experiência estética como fator crucial para esta ascendência, não é, a um lugar mais pacífico com o próprio Passos, e também o próprio René Girard, quando fala do bode expiatório e de nós só desejarmos aquilo que conhecemos, não é? Esse duplo movimento entre o conhecimento só ser possível com o reconhecimento e, ao mesmo tempo, a integração desse conhecimento. E tudo isto vem desaguar, digamos, exatamente nesta problemática do espectador no confronto com as sexualidades deslocadas do âmbito, de facto, de uma concretização prática, não é? De uma praxis, mais para o âmbito de uma fantasia. Fantasia essa que pode ser uma mimesis, no sentido como depois conversámos quando foi a Estape, no sentido de quando se combatia que ela não seria imitação, e eu dizia que era imitação, mas a imitação é que não é imitação como nós a percepcionamos, mas nesse sentido de reprodução, ou seja, tenho uma experiência de giro, faço a digestão e devolvo, ou através de uma manifestação no meu próprio comportamento, ou através do impacto que o meu comportamento poderá ter nos outros. Tudo isto depois leva a que haja um espaço privado, apesar de poder ser uma experiência compartilhada em conjunto, há um espaço privado na minha percepção de uma representação que pode ajudar a conhecer, reconhecendo aquilo que estaria lidido neste procedimento dessas. Exatamente. De onde vem e onde chega. Esse reconhecimento é isso. É que existe um caminho que o espectador faz, não é? Portanto, é um processo que o espectador ou o leitor faz no sentido de procurar aquilo que conhece, que lhe é proposto, e encontrar a criação, encontrar aquilo que é diferente relativamente ao que ele conhece. E, portanto, é nesse processo que está o prazer estético, mas também está o prazer afetivo, porque esse processo envolve, não é? Porque envolve, porque faz agir.
porque nos obriga a produzir alguma coisa, também. Enquanto espectadores ou como leitores, não é? Podemos pensar, para o Aristóteles, obviamente, a tragédia era um poema, e, portanto, ele também não era muito simpático com o espetáculo, com a parte do espetáculo, sabemos. Mas ele tinha uma causa, não é? Ele estava justamente a tentar o mais possível afastar-se de Platão, porque para Platão eram os homens vestidos de mulher, eram as paródias em cena, portanto tudo isso servia para desqualificar a tragédia e a comédia, portanto a poesia dramática. E, portanto, tudo quanto fosse eliminar esses aspectos que podiam ser pontos frágeis da argumentação, obviamente que Aristóteles faz isso. Sim, mas, exatamente, mas é isso, porque tem a ver com movimento, não é? Não tem a ver com estados ou estádios estáticos, tem a ver com o movimento do conhecimento, reconhecimento e criação, não é? E é sempre esse ciclo. E, ao mesmo tempo, encontro também nesta toda clareza da sua exposição por que razão podemos ler Aristóteles à luz de várias camadas, tanto de uma camada mais transcendente, digamos assim, ou mais do fórum filosófico, mas também encontrar muito de valores mais terrenos e do próprio processo de errância do humano, que acabamos por não aprofundar muito, mas que ficou muito claro que é uma experiência, sobretudo, de construção também. Muito obrigado. Eu agora abriria um bocado o espaço a questões que tenham para colocar aqui à professora Maria João Brigante, que tenham sido estimuladas pela exposição. Estamos ali Então, enquanto você falava, eu fiquei pensando sobre um outro conceito também grego, que é a questão da parresia. E que não é aristotélico, não é posterior. Mas é que se nós pensamos hoje nesses termos do tema que ele traz, né, da sexualidade, da relação erótica da cena, a parresia tem um lugar, eu penso, dentro do que vai se construindo, dentro dessa relação erótica com a cena, que talvez tenha uma relação com esse efeito psicotrópico da catarse, como o lugar que vai, pelo terror e piedade, vai causar um apaziguamento e, então, uma possibilidade de olhar para e não necessariamente estar imerso ao caos. Né? Então, se apazigua alguma coisa, você necessariamente não precisa mais viver aquilo, você sublimou dentro de você e aquilo caminha para um outro lugar. Exatamente. Você se aparta, você corre o risco... Aí a minha questão com a parresia é, quando você sublima e você apazigua, você corre o risco de não olhar mais para aquilo, de abandonar aquilo e o que poderia ser uma questão ou uma transformação, deixa de ser. Então, você pode servir a um status quo de diversas naturezas que não necessariamente são boas, simplesmente foram apaziguadas. Pronto. Em paralelo, como é que vocês percebem, então, assim, na atualidade, essas questões relacionadas às identidades, por exemplo, dentro desta sexualidade ou desse erotismo tratado na cena? As identidades de gênero, as identidades de opções, enfim, de como vocês percebem que isso pode ter relação com esses conceitos da catarse. Eu estou esticando um pouco, eu sei, mas assim, é porque eu acho que essas coisas todas já estavam ali de alguma maneira, e hoje, como a gente olha para elas com novos olhos, a gente meio que pode fazer trânsitos muito mais fortes, né, se a gente perceber esses lugares da sociedade. Então, a catarse e a parresia se associa nesse nosso contexto atual. Não seriam lugares de fricção e de trânsito para a gente tratar dessas questões relativas às sexualidades na cena. É isso. Obrigada. Pois, não sei por onde começar.
a questão da a mim parece-me que se procurarmos prolongar ou revisitar Aristóteles à luz da cena contemporânea, precisamos de compreender um pouco melhor até onde é que podemos estender a questão da representação, não é? Ou seja, o que é que mudou nos modos, nas modalidades de representação. Porque o que me parece é que o entendimento dos gregos relativamente à mimesis, que nem sequer estes primeiros filósofos consideram digno, ou não sentem a necessidade de uma definição, não é? Eles utilizam o termo e utilizam o conceito porque está absolutamente presente na cultura grega e, portanto, são usados diferentemente, mas ele está presente, não precisa de ser definido. Como é que nós conseguimos que essa definição não definida possa ser alargada, não é? Possa expandir-se a uma cena onde representação e apresentação coabitam. Quer dizer, será que a finalidade da mimese trágica, que era produzir aquelas emoções e, portanto, através da catarse, conseguir a sublimação dessas emoções, como é que gerimos, como é que vivemos a sexualidade na cena contemporânea, ou as questões de género na cena contemporânea, quando estamos permanentemente a entrar e a sair da representação, não é? Estamos a sair e a entrar da mimese. Aí é que se me coloca o problema. Portanto, o que me apetece pensar é isso, é como é que eu vou dar um exemplo histórico, digamos assim. Vamos ao Living Theatre. Como é que na cena do Living Theatre o espectador intervém gerindo as suas emoções através do reconhecimento da representação, do que é representado, e ao mesmo tempo da vivência do que é representado, está a ver? Da presentificação da sexualidade. Naquele caso em muitos espetáculos era a questão da sexualidade, não era a questão dos géneros, enfim. Como é que já nesse momento, portanto, nem temos que estar na contemporaneidade absoluta, não é? Portanto, a partir desse momento em que começa o regime da representação, o regime da mimese começa a ser, não diria atingido ou questionado, não é disso que se trata, está presente de uma outra maneira, é praticado de uma outra maneira. Como é que nós podemos introduzir um conceito como o de catarse? Portanto, não sei. Eu também fiquei pensando, porque assim, quando a senhora levanta que o lugar da filosofia e da tragédia está no mesmo... Ai, perdão. Quando a senhora levanta que o lugar da filosofia e da tragédia é pareado, né? E que a filosofia hoje, para nós, é absolutamente integrada à criação e aos processos e a todas as relações que a gente estabelece, assim, como se fosse inato desde sempre. Então, isso
foi essa fala que me começa a pensar. Então esses blocos todos, essas coisas todas, se estão ligadas a esse humano alargado, não é? Essa coisa universal. Então, teriam, sim, modos e paralelos e lugares de onde nós pudéssemos olhar a partir desse cenário que é posto hoje. Sim. Não é? Sim. E por isso me veio a questão da parresia, porque essa coisa da coragem da verdade, né? De uma verdade de que você tem... É isso, é coragem da verdade, né? Acho que é a melhor coisa, da maneira de dizer. Que eu acho que seria... Enfim, não sei. Bom, mas pronto, só pensei. Sim, mas de facto, sim. A questão do... Achei curioso dizer, a filosofia que parece que esteve sempre, que foi sempre, que sempre se filosofou. Sim, sempre se filosofou, exatamente. E, portanto, o que é curioso é que podemos recuperar essa ideia aristotélica de que o que se passa perante os nossos olhos e aquilo que nos é permitido ou que nos é pedido é justamente que façamos o mesmo que o filósofo, mas através do trabalho do poeta, não é? Através da representação, através da mimese. Ora, isso é curioso porque, de facto, é aquilo que fazemos, não é? É aquilo que se tende a fazer, ou que se procura fazer, ou que se considera que é interessante e produtivo fazer para, justamente, produzir o conhecimento e um conhecimento que passa pela... Não é? Que é conduzido ou guiado pela emoção, pelas emoções, justamente por essas vivências de intensidade, não é? Que nos permitem justamente passar para outro. Mas o filosofar é realmente aquilo a que aspira o teatro, que sempre aspirou o teatro. Em certa medida é isso, não é? Mais alguém queira apresentar alguma questão? Então, só a título de devolver... Está ali. Sorry. Peço desculpa. I wasn't very decisive because, sorry, I just can't speak English. I tried to understand. I couldn't understand everything, but I have a question, actually. I always think of Brecht when we talk about this issue. Is it clear with that? Yeah. Okay. So it's very interesting that you are putting Aristotle and catharsis and all his ideas in the way that these can make us happier and can make us maybe more active and maybe more political. But I haven't thought about it like that. I haven't thought about it like that. I always put Brecht instead of this. So when you compare, which one is stronger? Which one? Which one is stronger? Stronger. Yeah, I mean, I always think that epic theater makes us more active and makes us more political and take action. So when you compare the both of them, do you think they have the similar maybe thing, the motivation for us, or they differ in very different ways, or can we make common ideas? Maybe? Yes, I think they have. Thank you. Thank you. I think they have. I think that Brecht decided that his theatre should be different from the traditional one, and he had good reasons for that. Obviously, political reasons, and but there's a specialist here in the room, and so I think that we shouldn't be very quick to separate, to oppose Brecht and Aristotle, as normally is done through the writings of Brecht, obviously, but also by a tradition of reading Brecht against epic theatre, against mimetic theatre.
I think that the political question, the ethical question, is what needs to be approached in Aristotle, but they lived in, Brecht and Aristotle, they lived in different societies, different moments, and the political for Aristotle is not the political as Brecht could understand it in the moment. He lived in a very particular moment, and with that program of transforming society. So I think that I may be saying nonsense, but I think that when we recuperate, when we bring all those issues concerning the place of poetry as something that maybe exists to liberate in a certain way through emotions and reason the spectators, we are probably more close to what Aristotle wanted to say than what the readers of Aristotle after the 16th century wanted to say, because precisely the idea that how can I say this? The idea that tragedy was a representation of what a society needed to be, formatted, is as was done in the 17th century in France, when the first poetics after Aristotle were produced with that intention. Reason is what saves us from emotion, and emotion is not good for the political model of centralized power of the king. So we have to read. We cannot read in a different way, said the writers of the time. We must read it that way, because that way is inevitable in the context that we bring to the reading. Right? We bring to that interpretation of Aristotle what is the political, social, and ideological frame of, for instance, 17th century, but it begins a little bit before that. It's formalized at that time. And so many things that are in the poetics, in the texts by Aristotle, they don't fit to the needs of that moment. So writings after writings, interpretation after interpretation of Aristotle brought us to that conclusion. Spectators are identify with the heroes and the characters and their actions, and so they must be confronted with what is not admitted in that political moment and in that society. But everything that concerns the transformation and the work, what happens from emotional or rational point of view, is completely disappears in those interpretations. It's only the frame of it's an action, like a picture. We must remember also that poetry and theater as poetry was
talked with painting, and it was conceived as a model for painting, so it should be completely unified and in harmony, you know, all those aspects that we find in painting of those moments also. And it's all comes from a restrict reading of Aristotle, and I think we should continue reading it, and not avoid the simple oppositions, because if we have a problem with the texts by Aristotle, we have many things that apparently are not nonsense, or we cannot understand the complete sense of some of the sentences by Aristotle, because well, we know that these are fragments of his classes to his students, but also because he is always convinced that everybody, all his students, understand what he is saying. So he doesn't give. He gives a lot of details when it comes to remember or make useful the examples of tragedies. Many of them he didn't saw on stage, so he uses a lot of examples because he needs the young students to understand what he's talking about. But in what concerns some concepts and the signification of some words, those who study Aristotle are always fighting with these difficulties. But I think that we should get rid of, for a moment, when we read the text, consider what those philosophers thought about the human, to be human, about ethics. All that is very important. And if we come to Brecht or to other interpreters of Aristotle, be very careful, because they inherited a lot of interpretations, and many things just didn't fit the moment they were produced, which is, well, the case I know better is those interpretations in the 17th century in France. They made the doctrine of Europe at that time. Thank you so much. Just to add, maybe Spinoza can also be Yes. together. Yeah, So in yeah. the case of emotions. Yes, about emotions. Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you, thank you. So we have to call it off. Temos que dar por terminado esta conferência. Mais uma vez, muito obrigado, Maria João Brilhante, um excelente contributo para clarificar mais ou menos, ou fundir. Não, mas isso tem a ver comigo, eu é que fico sempre aqui num fio de meadas, ou em vários fios de meada. Maravilhoso, muito obrigado. Melhor era impossível não, mas é sempre, pronto. E quero... Usar a ideia de moderação. Pronto, mas eu sou sempre muito entusiasta, eu sofro um bocado desta questão dos patos, não é? Quero agradecer a vossa presença também, e à Trindade, mais uma vez, claro, e ali ao António Pinto, que é sempre um braço direito maravilhoso, ao Adriano Filipe, que já cá não está, mas foi ele que ligou toda a parte de equipamento para registro, e... Pois, e a vocês sem os quais não seria possível, quer dizer, seria possível, mas pareceria assim uma coisa. Muito obrigado e até breve.